Aula de hoje: números irracionais. Números irracionais não são escritos na forma de fração, decimais infinitos e não periódicas. Então, aqui está aquele nosso desenho das aulas passadas. Aqui, a gente vimos nas aulas passadas, nós vimos que números inteiros, né? Os números naturais, desculpa, pessoal, números naturais, os números inteiros e os racionais. Hoje, na aula, nós vamos ver o irracional, tá? Então, o conjunto dos números irracionais, ele não está ligado aos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros e dos números racionais. Ele está ligado apenas com os números reais, ok? Os números reais nós vamos falar na próxima aula. Então, o que é um número irracional? Um número irracional jamais pode ser escrito em forma de fração, com os números inteiros, a fração não pode ser representada ao grupo irracional. Então, nós vimos na aula passada que 0,4444 reticência é uma dízima periódica, né? Então, essa dízima periódica, ela entra no racional, que é no quezão, né? Então, isso foi a nossa aula passada, correto? E os números irracionais, como que nós vamos saber que é um número irracional? Periódica, qual a fração, né? Essa dízima é uma fração, que ela é 4/9. E os números de dízima, a gente pode escrever assim também, 0, tracinho, 4 em cima, e ele se repete, a gente já sabe que é uma dízima periódica. Então, vamos lá. Esse número que eu vou colocar para vocês aqui, ó, 4.035.889, continua. Então, esse número, ele não possui uma fração com números inteiros, esse número. Números irracional não possui uma fração de números inteiros também. Então, esse número, o que ele representa para nós? Como que a gente vê esse número irracional? O número irracional é assim, pessoal. A gente vê que número racional, como a gente identifica ele? O número irracional, ele não se repete, né? Igual a dízima, que se repete 4 periodicamente, para o infinito. E esse aqui não, ele se repete, sim, o 8 se repete, mas não periodicamente. Então, isso aqui a gente sabemos que é um número irracional. E por que também a gente identifica esse número, 4,35889, como uma raiz de 19, né? Ela é uma raiz quadrada de um número primo, Então, e ele não possui periodicamente número que se repete. O 8 se repetiu aqui, mas apenas 2 vezes, né? E aí já foi pro 9 e vai reticência. Então, números irracionais, nós sabemos que ele é um número, né? Ele é uma raiz quadrada, qualquer raiz quadrada de qualquer número primo, né? 19 é um número primo. Então, como identificar? É muito fácil identificar os números irracionais. Por isso que ele não entra nos outros, por isso que ele não entra no números naturais, números inteiros e no números racionais. Ele fica
fora do conjunto, porque ele é um número de uma raiz quadrada de um número primo, né? Correto? E o que é um número primo? O que são números primos? São todos os números que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Então, 19 só pode ser dividido por ele mesmo, ou 19 pode ser dividido por um, né? Então, isso é os números irracionais. Tá? Muito fácil, né? Os números irracionais.